E aí, galera, Pota Concurseiro na área. Transitividade verbal, né? Classificação dos verbos, né? Podem ser verbos intransitivos, transitivos diretos, indiretos, transitivos direto e indireto e verbos de ligação, beleza? Vamos lá que são 140 itens. Vamos lá. Ó, a empresa é o sujeito. A empresa fornece o quê? Comida. Comida é o objeto direto. E ela fornece a quem? Aos trabalhadores, que é o objeto indireto. Logo, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem os dois complementos. A água está fria. Se a água está fria, é o estado. Então é um verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito. Exatamente, o PS. É um verbo de ligação. Essa número 3 é a primeira que eu vou envolver. Essa é bem rara. Minha proposta saiu vitoriosa. Esse saiu é verbo de ligação. Ela saiu vitoriosa, ele está querendo dizer que minha proposta foi vitoriosa, minha proposta sagrou-se vitoriosa, tornou-se vitoriosa. É o estado. Também seria predicado nominal, tá? É um verbo de ligação, tá? Agora, o egoísmo cerra o quê? O coração. Objeto direto, logo, verbo transitivo direto. Letra B. Crianças morenas de olhos sonhadores é o sujeito. Brincavam nas calçadas. Elas brincavam onde? Nas calçadas. Nas calçadas é adjunto adverbial de lugar. É o lugar onde elas brincavam. O brincavam é verbo intransitivo. Eu costumo dizer que o verbo intransitivo é o verbo que não tem complemento, né? Tipo assim, João morreu. Morreu é verbo intransitivo. Ele já tem um significado por si só. E muitas vezes ele está acompanhado de adjuntos adverbiais, né? Tem várias circunstâncias dos verbos intransitivos. Por isso que eu coloquei 140 construções, tá? Ó, dentro das gaiolas, macaquinhos salientes, que é o sujeito, né? Macaquinhos salientes é o sujeito. Dentro das gaiolas seria o lugar, tá? Mas macaquinhos salientes provocavam o quê? Risos, objeto direto. Quem provoca, provoca alguma coisa ou provoca alguém. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Essa número 7 também é bem legal. Ó, as matrículas acham-se abertas. Quando você diz que as matrículas acham-se abertas, é porque as matrículas estão abertas. Isso é verbo de ligação, isso aqui é PS. É um verbo de ligação. Elas estão abertas, é o estado. Verbo de ligação, mas PS, predicado nominal. Beleza? Vamos lá. Ó, a televisão é o sujeito. A televisão deve o quê? Programações mais ricas e educativas, objeto direto. E ela deve a quem? Às crianças, objeto indireto. Então, nesse caso, o verbo é verbo transitivo direto e indireto, porque quem deve, deve alguma coisa a alguém. As crianças estavam com fome. Se elas estavam com fome, é o estado delas. Eu poderia dizer que elas estavam famintas. Então, isso aqui é um verbo de ligação e o com fome é um PS. A Pota, com fome, morfologicamente é uma locução adjetiva, né? Porque elas estavam com fome, elas estavam famintas. Sim, é uma locução adjetiva na função sintática de predicativo do sujeito, mas o verbo é de ligação, tá? Beleza, ó, a sua intuição é o sujeito, preveniu-a de uma desgraça. Preveniu quem? Ela, objeto direto. E preveniu de quê? De uma desgraça, objeto indireto. Então, quem previne alguém de alguma coisa. Transitivo direto e indireto. Ok? Nem nos sonhos cheguei a aspirar a tal emprego. Eu cheguei a aspirar a quê? O aspirar aqui está no sentido de almejar. Aspirar no sentido de almejar é verbo transitivo indireto. Ah, quando você diz fulano aspira ao cargo. Transitivo indireto, isso. Ah, mas tem um aspirar no sentido de inalar, né? Ou absorver, né? Aspirar a poeira, aspirar o ar puro, de inalar, né? Aí é VTD, sim. Caim matou Abel. Caim matou quem? Abel, transitivo direto. Aqui também, né? Porque a gente vai fazer um de regência também com certo e errado. O namorar é importante, porque quem namora, namora alguém. Então é um verbo transitivo direto. Assim como ver, ó, não vi ninguém, não vi quem? Ninguém, OD, verbo transitivo direto, quem vê, vê alguém,
Ó, essa também é boa. Ó, Silvio é o sujeito, olhou-se ao espelho. Quando você diz que ele olhou-se, você vai falar para mim que esse ser é um pronome reflexivo, correto? Ele olhou a si mesmo. Mas quem olha, olha alguém. Esse pronome reflexivo, ele está na função de objeto direto, porque quem olha, olha alguém. É a mesma coisa do se fosse Silvio, cortou-se com a faca. Ele cortou quem? Ele mesmo. Quem corta, corta alguém. Então, cortou-se seria um pronome reflexivo na função de o ser, né? E o verbo é verbo transitivo direto, porque quem olha, olha alguém, tá? Deus lhe perdoe. Deus perdoe a quem? A ele. O-I-V-T-I. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então, aqui ele está como transitivo indireto, tá? Beleza. Ele zombou de nós. Ele zombou de quem? De nós. Quem zomba, zomba de alguém. O-I, transitivo indireto. Pertencer é outro verbo, classicamente transitivo indireto. A terra pertencia a quem? Aos índios. O-I, verbo transitivo indireto. Eu anseio pela tua volta. Eu anseio por quê? Ou pelo quê? O-I, você está ansiando por alguma coisa. Transitivo indireto. Resistir também. Nós resistimos a quê? Ao ataque. O-I-V-T-I. Verbo transitivo indireto. Lembre-se de nós. Quem se lembra de alguém ou de alguma coisa. Transitivo indireto. Ele ou ela aludiu ao fato. Ele aludiu a quê? O-I e V-T-I. Aludir é o mesmo que referir-se, tá? Se tivesse assim, referiu-se ao fato, você ia dizer referiu-se a quê? Ao fato. Transitivo indireto, acompanhado do objeto indireto. Vamos lá. Atentou contra a vida do rei. Ele ou ela atentou contra quem? Ou contra o quê? Também é um OI. Você atenta contra um OI. Beleza. Aí aqui, essa aqui também é maneirinha. Ceda o lugar aos mais velhos. Ceda o quê? O lugar, objeto direto. E ceda a quem? Aos mais velhos, objeto indireto. Quem cede, cede alguma coisa a alguém. Então é um verbo transitivo direto e indireto. Absteve-se de vinho. Ele absteve-se de quê? Quem se abstém de OI. Transitivo indireto. Beleza? Aí aqui, conto com você. Se eu conto com você, né, no sentido de você me ajudar, né, eu conto com quem? Com você. Olha aí. Então é transitivo indireto. Quando você fala que está contando com alguém. Isso. Recorro a Deus. Quem recorre, recorre a alguém. Ou a alguma coisa, né? Transitivo indireto. Recorrer. Ele só pensa em si. Olha aí. Quando você diz, eu só penso em você. Eu só penso em OI. Transitivo indireto, objeto indireto. Essa também é maneirinha. O pai batia ali. Ou seja, o pai batia nele. Quem bate, bate em alguém. Nesse caso, né? Ah, então tá. Transitivo indireto, de bater em alguém. Isso. Você pode bater a porta. Né? Ele bateu o quê? A porta, fechar com força. Né? Na regência a gente vai ver as variações do verbo bater. Né? Bem interessante. Tá? Devolva-lhe o dinheiro. Devolva o quê? O dinheiro, objeto direto. E devolva a quem? A ele, objeto indireto. Então, transitivo direto e indireto. Onde foi que você achou isso? Onde foi que você achou o quê? Isso. Quem acha, acha alguma coisa. Ou acha alguém. Transitivo direto. Procurei o livro. Ou seja, procurei o quê? O livro, OD. Mas não o encontrei. Mas não encontrei o livro, outro AD. Só que aqui é um pronome oblíquo. É um pronome pessoal oblíquo. Mas tanto procurar quanto encontrar, né? Verbo transitivo direto. As plantas purificam o ar. Purificam o quê? O ar. Transitivo direto. Ninguém, sujeito simples, né, representado por um pronome indefinido, ninguém me visitou. Ninguém visitou quem? João. Quem visita, visita alguém. Transitivo direto. O lavrador cultiva a terra.
Ele cultiva o quê? A terra, objeto direto. Quem cultiva, cultiva alguma coisa, né? Então transitivo direto. Aqui também é legal. Houve o quê? Grandes festejos. Por quê? Porque esse verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir vai chamar o AD. Até porque o sujeito é inexistente, não tem sujeito. Então, transitivo direto. Beleza. Vamos lá. O sol surgiu no horizonte. O sol é o sujeito. Aí você vai falar, o sol surgiu onde? No horizonte. No horizonte é adjunto adverbial de lugar. É o lugar onde o sol surgiu. Se o verbo está acompanhado de um adjunto adverbial, seja ele de lugar, tempo, modo, instrumento, causa, companhia, meio, etc., é porque nós temos o verbo intransitivo. Então, aqui é verbo intransitivo. Encontraram a filha de Adélia. Quem encontrou? Não sei. Esse verbo na terceira pessoa, esse encontraram, vai me trazer o sujeito indeterminado. Mas encontraram quem? A filha de Adélia. Quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto. Já diria J Quest, né? Encontrar alguém. Beleza. Os professores, olha, essa é muito boa. Os professores entraram na sala. Na sala é o lugar onde eles entraram. Consequentemente, o entraram é verbo intransitivo. Aí eu fui lá e botei. Aí você vai falar para mim, eles entraram na sala e estavam sorridentes. Sorridentes é o PS. Isso seria predicado verbo nominal, porque eu tenho uma ação de entrar na sala acompanhado de um PS. Ação mais PS da PVN, predicado verbo nominal. Mas já tem um vídeo de predicado no canal, tá bom? Assistimos ao jogo apreensivos. O assistir no sentido de ver pede preposição a. Isso aqui é um OI. Então, automaticamente, ele é transitivo indireto. Aí você vai falar para mim, assistimos ao jogo e estávamos apreensivos. PS é o estado, apreensivos é o PS, tá? Então, também daria predicado verbo nominal. Sim. A Terra é um planeta. Se a Terra é um planeta, isso aqui é verbo de ligação acompanhado do predicativo do sujeito. Verbo de ligação. A Terra é bonita, a Terra é redonda. Aqui tem 3 seguidos, ó. As moças eram lindas. Verbo de ligação mais PS. É o estado delas. Verbo de ligação. Paulo está nervoso. Verbo de ligação mais PS. Nervoso não é modo. Nervoso é o estado, é PS. Se eu botasse as crianças estão nervosas, perceba que variou. Se variou, não é modo, não é advérbio. É adjetivo na função de PS. Mas o Paulo está nervoso é um verbo de ligação. Beleza? Vamos lá. Paulo está em casa. Agora, se o Paulo está em casa é o lugar onde ele está. Se aqui é adjunto adverbial de lugar, aqui só pode ser verbo intransitivo. Sempre. Acompanhou o adjunto adverbial, verbo intransitivo. A jovem ficou assustada. Se ela ficou assustada, é o estado dela. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal. Verbo de ligação. Mesma coisa aqui, ó. Nós somos felizes. Se nós somos felizes, nós temos um verbo de ligação acompanhado do PS. Predicado nominal. Verbo de ligação. Beleza. Eu continuo impressionado com a tragédia. Se eu continuo impressionado, é continuidade de estado. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal, mas é verbo de ligação. Isso. O adversário parece apático e enfraquecido. Isso é aparência de estado. É verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Beleza. Ó, todos, que é o sujeito, representado por um pronome indefinido, foram ao clube, que é o lugar. Consequentemente, aqui já é verbo intransitivo. Felizes. Felizes é PS. Ah, Pota, eu posso dizer que eles foram ao clube e estavam felizes? Sim. É um verbo intransitivo. Isso aqui é uma ação. A ação mais PS também daria PVN, que é predicado verbo nominal. Então, mas é verbo intransitivo. Ok. Eles estão ansiosos por notícias. Se eles estão ansiosos, é o estado deles. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal. Olha lá. Verbo de ligação. Beleza. Vamos lá. Os atletas permanecem eufóricos. Se eles permanecem eufóricos, é permanência de estado. Então, isso é verbo de ligação acompanhado do PS. Verbo de ligação mais PS, predicado nominal. Nós, que é o sujeito oculto,
oculto, elíptico, implícito, desinesial, né? Enfim, estamos alegres e esperançosos. É o nosso estado. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Vai dar predicado nominal. Mais uma vez, o assistir no sentido de ver. Ó, nós assistimos a tudo estarrecidos. Isso aqui é OI, isso aqui é PS. Ah, Pota, nós assistimos a tudo é um verbo transitivo indireto. Assistir no sentido de ver pede preposição a e é verbo transitivo indireto. Então, nós assistimos a tudo e estávamos estarrecidos. Estarrecidos é o PS. Ok. O médico assiste o paciente. Aqui está no sentido de ajudar, socorrer. Então, ele é verbo transitivo direto, objeto direto. Aqui cabe uma observação. O verbo assistir, né, nesse caso de assistir no sentido de ajudar, socorrer, tem muitos gramáticos que também abonam se você dissesse que o médico assiste ao paciente. Os dois estão corretos. Há gramáticos que abonam, tá? Se você põe assiste o paciente, ele ajuda o paciente, VTD e OD. Se você diz que ele assiste ao paciente, é porque ele presta assistência ao paciente, VTI e OI. Porém, o sentido é o mesmo, tá? O sentido é o mesmo, tá bom? Agora, o visar. O atirador visa o alvo. Aqui, visar está no sentido de mirar. OD e VTD, transitivo direto. Ok? Ó, o médico assiste o paciente, é transitivo direto, tá? Ok. Aí, se fosse assiste ao paciente, seria transitivo indireto. Sim. Tá bom. O gerente visou o cheque. Se ele visou o cheque, é porque ele assinou o cheque, rubricou o cheque, vistou o cheque. Também é OD, transitivo direto. Agora, se você diz que o funcionário visava ao cargo, ele visava a quê? Agora é OI e VTI, transitivo indireto. Tá? Vamos lá. Alguns insetos, que é o sujeito, transmitem o quê? Doenças. Doenças é objeto direto. Muitos meninos, que é o sujeito, chegaram. Perceba que o verbo não tem complemento. Eles chegaram, já traz a ideia completa. Isso é um verbo intransitivo. Muitos meninos estudavam animados. Essa também é boa. Por quê? Porque você quer dizer o que aqui? Que muitos meninos estudavam e estavam animados. Animados é PS. Só que estudavam é um verbo de ação. Sempre que você tiver um verbo de ação acompanhado do PS, é porque esse verbo de ação puro, solitariamente, também é verbo intransitivo. Seria a mesma coisa que eu dissesse, muitos meninos chegaram animados. Eles chegaram, é uma ação, e estavam animados, PS. Verbo intransitivo mais PS também vai dar predicado verbo nominal, tá? O motorista prudente obedece às leis de trânsito. Ele obedece a quê? OI e VTI. Obedecer é verbo transitivo indireto e pede preposição a. O mesmo ocorre com o desobedecer. O aluno desobedeceu a quê? Às normas do colégio. Perceba a crase. Ele desobedeceu aos regulamentos do colégio. O motorista prudente obedece aos regulamentos de trânsito. Por isso que tem crase, porque obedece aos. Tá? Mas aqui também é OI, Pota? É. OI, transitivo indireto. Tá? O fumo é o sujeito, é prejudicial à saúde. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação PS. É o estado. Ah, ele é prejudicial a quê? Isso aqui seria CN. Porque sempre que você pergunta para o prejudicial, que é adjetivo, perguntou para o adjetivo, a resposta é CN. Mas também tem vídeo no canal de função sintática. Tem um vídeo de adjunta de nominal versus complemento nominal. Também bem interessante. Tá? Aquilo me incomodava. Ó, o verbo incomodar também é clássico. Aquilo incomodava João. O incomodar é verbo transitivo direto. Você não pode falar que incomoda a mim. Não. Quem incomoda, incomoda alguém. É para lembrar daquela musiquinha, né? Um elefante incomoda muita gente. Um elefante incomoda quem? Muita gente. Ou seja, é um verbo transitivo direto. Objeto direto. Tá? Vamos lá. A vítima não resistiu às queimaduras. A vítima não resistiu a quê? Às queimaduras. OI e VTI. Perceba a crase, né? Se fossem ferimentos, eu diria que a vítima não resistiu aos ferimentos. Beleza. Ó, peço, que é eu. Eu peço o quê? Ajuda, objeto direto.
E eu peço a quem? A ti, objeto indireto. Pota, quem pede, pede alguma coisa a alguém, né? Isso aí, transitivo direto e indireto. Entreguei-lhe o livro. Entreguei o quê? O livro, objeto direto. E entreguei a quem? A ele, objeto indireto. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto. Ok. Demos-lhe o recado. Demos o quê? O recado, objeto direto. Demos-lhes. Demos a quem? A eles, objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto. Olha o tornar puro aí, gente. Chora cavaco. A asma torna difícil a respiração. Esse torna, eu gosto de botar sempre aqui em cima o deixa. A asma deixa o que difícil? A respiração, objeto direto. Aí ele deixa a respiração como? Difícil, PO. Tornar é um dos verbos que chamam PO. Tem uma folhinha também, um vídeo no canal, que é predicativo do sujeito versus predicativo do objeto, tá? Então, tornar aí, no sentido de deixar, é transitivo direto. Lembrando que, sempre que tiver PO, é PVN. Tem PO, predicativo do objeto, predicado verbo nominal. O galã da TV não agradou aos espectadores. Ele não agradou a quem? Aos espectadores. OI e VTI. Esse agradar está no sentido de deixar ou não deixar satisfeito, né? Os espectadores não ficaram satisfeitos com o galã da TV. Transitivo indireto. Pota, o agradar também é utilizado no sentido de acariciar, né? A mãe agradou o filho choroso no colo. A mãe acariciou o filho choroso no colo. Aí seria um verbo transitivo direto, tá? A enfermeira aplica o quê? As injeções. Objeto direto. Está aplicando o quê? As injeções. VTD. Ok? Vamos lá, 71. O aluno, que é o sujeito, simpatizou com a nova professora. Quem simpatiza, simpatiza com o OI. Objeto indireto. Ele simpatizou com a nova professora. Aqui é importante ressaltar que o verbo simpatizar não é pronominal, tá? Então, constitui erro você dizer que o aluno se simpatizou com a nova professora. Eu tenho que dizer que apenas o aluno simpatizou. Eu não posso falar que eu me simpatizo com você. Tá errado. Eu tenho que dizer que eu simpatizo com você. E com você é OI, objeto indireto. A criança ama os pais. Quem ama, ama alguém. É um objeto direto, transitivo direto. Ah, pode, se tivesse a criança ama aos pais, aí seria objeto direto preposicionado. Exatamente. A criança gosta de suco. Quem gosta, gosta de OI, transitivo indireto. A criança bebeu o suco. Quem bebe, bebe alguma coisa. Objeto direto. Pota, se tivesse a criança bebeu do suco, aí seria objeto direto preposicionado. Exatamente. Porque beber é verbo transitivo direto. Tá? Ontem, aqui, isso aqui é interessante, né, que serve para lembrar e esquecer. Ontem esqueci os documentos. Quem esquece, esquece alguma coisa. Objeto direto. Ok. Agora, se eu digo ontem me esqueci, eu me esqueci dos documentos. Quem se esquece de OI. Transitivo indireto. Exatamente. O mecânico consertou o quê? O carro. Objeto direto. Porque o mecânico é o sujeito. Consertou o quê? O carro. OD. Beleza. Vamos lá. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu só peço o quê? Um pouco de malandragem. E eu peço a quem? A Deus. Objeto indireto. Ah, então quem pede, pede alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto. A ira e a raiva confunde o quê? O pensamento. Objeto direto. Quem confunde, confunde alguma coisa ou confunde alguém. Aqui na 79, há uma observação a ser feita, de concordância verbal. A ira e a raiva é um sujeito composto, formado por núcleos sinônimos. Tanto faz o verbo ficar no singular como no plural. Então, se tivesse a ira e a raiva confundem o pensamento, também estaria correto, tá bom? É um direito que ele assiste. Ó, esse aqui é um pronome relativo, porque ele está retomando o direito. Ó, é um direito, direito lhe assiste. É um direito que lhe cabe, é um direito que lhe pertence, ó, é um direito que cabe a ele. Isso aqui é um OI, mano. Ou seja, é um verbo transitivo indireto. Aí você vai falar para mim, Pota, o assistir no sentido de caber, pertencer, é verbo transitivo indireto, né? Exatamente.
Eu achei fácil a prova. Olha o achar aí. É o achar igual a considerar. Achar igual a considerar chama PO e PVN, clássico. Eu considerei o quê? A prova, objeto direto. E considerei a prova como o quê? Fácil. Fácil é PO. Se tem PO, é PVN. Isso. Mas é verbo transitivo direto. Exatamente. Nossos filhos estão lindos. É o estado. Verbo de ligação mais PS. Predicado nominal. Nossos filhos estão lindos. A aluna se queixou do professor. Quem se queixa de alguém ou de alguma coisa. Isso aqui é um OI. Lembrando que esse C é PIV, parte integrante do verbo. Quais são os 3 PIVs clássicos? Queixar-se, zangar-se e arrepender-se. Aqui está o outro. Ó. A aluna se arrependeu de tudo. Quem se arrepende de OI. Ah, então é transitivo indireto, Potter? Exatamente. E o C é PIV, parte integrante do verbo. Ok? Aqui, ó, bem interessante essa duplinha aqui, ó, a respeito do verbo falar. Eles falaram abertamente, que é o modo, adjunto adverbial de modo, sobre drogas, que é adjunto adverbial de assunto, tá? Ah, então falaram é verbo intransitivo, exatamente, que é o verbo que acompanha somente adjuntos adverbiais, é um verbo intransitivo, tá? Gente, existe adjunto adverbial de assunto, tá? Só pesquisar. Eles falaram o quê? A verdade. Agora é um objeto direto, porque quem fala alguma coisa. Aqui eles estão falando abertamente, que é um modo, sobre drogas, que é o assunto. Por isso ficou o verbo intransitivo. Então, na 86 é transitivo direto. Exatamente. Ó, eu assisti ao filme. OI, objeto indireto. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Transitivo indireto. Tá lá, ó. Ó, assiste aos funcionários o direito de reivindicar. O sujeito é o direito de reivindicar. O direito de reivindicar cabe aos funcionários, pertence aos funcionários. Isso aqui é um OI. Já falei hoje, vou falar de novo. Assistir no sentido de caber, pertencer, é verbo transitivo indireto. Ó, a aluna esqueceu os deveres de casa. A aluna esqueceu o quê? Os deveres de casa. OD e VTD. Tá? Então é transitivo direto, exatamente. Ela aspira o aroma das flores campestres. Aqui o aspirar está no sentido de inalar, cheirar. Ela aspira o quê? OD, transitivo direto. Olha outro maneirinho. Eu viajei de trem. De trem é adjunto adverbial de meio. Aí tu vai falar, tipo meio de transporte? Sim. Então viajei sempre que o verbo acompanha somente adjuntos adverbiais de meio, de modo, de assunto, de lugar, de tempo, né? Se você diz que alguém é assim, ó, ela saiu cedo. Se ela saiu cedo, cedo é adjunto adverbial de tempo. Então, saiu só pode ser verbo intransitivo. Então, aqui nós temos o verbo intransitivo, tá? Beleza, vamos lá. Ó, os alunos saíram da sala depressa. Eles saíram de onde? Da sala. Da sala é o lugar de onde eles saíram. Depressa é o modo. Devagar, depressa e debalde. Debalde junto, né? Que significa em vão. São advérbios de modo. Então, saíram é verbo intransitivo, porque ele só acompanha adjuntos adverbiais. Isso. O público aplaudiu o quê? A apresentação. Quem aplaude, aplaude alguma coisa ou aplaude alguém. Transitivo direto. Exatamente. Nasceu o sol pela manhã. Quem é o sujeito? O sol. O sol é o sujeito. O sol, que é o sujeito, nasceu pela manhã. Pela manhã é adjunto adverbial de tempo. Então, nasceu é verbo intransitivo, né? Ah, então nasceu intransitivo, sim. Aqui também é muito interessante que a pessoa conheça essa dupla situação. Ó, ele não precisou a quantia roubada. Gente, é isso mesmo. Ele não precisou o quê? Quando você fala que ele não precisou a quantia roubada, é porque ele não soube informar com precisão, com exatidão. Então, ele não informou a quantia roubada. Isso aqui é OD, é exatamente isso. Agora, quando você diz que ele não precisou da quantia roubada, é porque ele não necessitou da quantia roubada. Agora é OI. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa tem que conhecer essa dupla situação envolvendo o verbo precisar. É importante, tá?
Todos assistiram ao espetáculo e estavam admirados. Ah, pô, tá, o espetáculo é o aí, você já falou hoje. Assistir no sentido de ver pede preposição a. É um verbo transitivo indireto. Isso. Admirados é PS, né, Pota? Predicativo do sujeito, porque eu posso dizer que eles assistiram ao espetáculo e estavam admirados. Muito bem. Consequentemente, eu teria o predicado verbo nominal. Beleza? Não se necessita de lavadeira. Não se necessita de quê? De lavadeira. Ó aí, transitivo indireto. Pota, esse C é PIS, né? Partícula indeterminadora do sujeito. Boa. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, desconfia-se de, recorre-se a, assiste-se a. Lembrando que tem uma folhinha de função do C no canal. Muito boa, tá? Vamos lá. Ninguém reclamou do professor. Ninguém é o sujeito, tá? Ninguém reclamou de quem? Quem reclama de OI, né? A pessoa podia falar assim, poxa, você só vive reclamando de OI? É isso aí, você só vive reclamando de OI a vida inteira. Ninguém discordou do professor. Quem discorda, discorda de OI, objeto indireto. Lembrando que quem concorda, concorda com OI. Então seria ninguém concordou com o professor, OI. Ninguém discordou do professor, OI também. Aceitamos a oferta. Nós aceitamos o quê? A oferta. Quem aceita, aceita alguma coisa ou aceita alguém, né? Beleza, transitivo direto. Duvidamos da resposta. Duvidamos de quê? OI. Quem duvida, duvida de OI. Transitivo indireto. Tá lá. O novo horário incomoda a todos. Olha que questão boa. Vou envolver a 103. Ó. Aqui, ó. Incomoda a todos. Como eu já falei hoje, um elefante incomoda muita gente. Incomodar é verbo transitivo direto. Só que aí você vai falar para mim, mas Pota, ele incomoda a todos, esse a todos é o AD prep, né? Exatamente, já caiu. É um objeto direto preposicionado. Agora aqui nós temos outra situação muito interessante, que é o virar. A cozinheira virou a carne no forno. Ela virou o quê? A carne, o bife, objeto direto. É uma ação de virar a carne, transitivo direto. Agora, quando você diz que a crisálida virou borboleta, é porque a crisálida tornou-se borboleta. Aqui é uma mudança de estado. Ela não era borboleta e passou a ser. Então, essa configuração é VL mais PS. É um verbo de ligação. Então, cuidado com o virar. É igual o aluno virou mestre. O aluno tornou-se mestre. VL mais PS. Tá? Predicado nominal. Beleza? E aqui em cima seria predicado verbal, porque é só uma ação. Predicado verbal é só ação, ou muita gente também trabalha o predicado verbal como aquele que não tem PS nem PO. Se não tem PS nem PO, é porque é um predicado verbal, ok? O aluno, aqui o proceder também é bem legal, ó. O delegado procedeu ao inquérito. Ele procedeu a quê? Ele deu início ao inquérito. Você pode gravar assim. Ah, então aqui é um OI? É. Proceder no sentido de dar início, transitivo indireto. Agora, seu argumento não procede. Quando você falar que seu argumento não procede, o procede é um verbo intransitivo. Aqui você está querendo dizer que seu argumento não tem fundamento. Proceder no sentido de não ter fundamento é um verbo intransitivo. Referi-me aos novatos. Referi-me a quem? Aos novatos. OI. Quem se refere a OI. Transitivo indireto. Os próprios habitantes fabricavam o quê? Alimentos e remédios. Objeto direto. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Transitivo direto. Fiquei realmente feliz. Se eu fiquei feliz, é o estado, é verbo de ligação, mas PS. Predicado nominal. Isso, fiquei feliz, fiquei contente, fiquei satisfeito, né? O tempo passa depressa. Depressa é modo, mais uma vez. Devagar, depressa e debalde. Então, passa é verbo intransitivo. Agora, se você pega e fala assim, a esposa passa a roupa. Ela passa a roupa, com ferro, né? Passa o quê? A roupa. Aí, já seria transitivo direto, né? Meus olhos, que é o sujeito, não perguntam o quê? Nada, objeto direto. Ah, Pota, perguntar alguma coisa, objeto direto. Você poderia perguntar alguma coisa a alguém. Tipo assim, se eu coloco assim, ó, perguntei algo ao meu pai.
Perguntei algo ao meu pai. Perguntei o quê? Algo, objeto direto. E perguntei a quem? Ao meu pai, objeto indireto. Aqui seria verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Olha, a 113 é espetacular. Tia Quiquinha continua de cama. Se ela continua de cama, é porque ela continua acamada. Ela continua doente. É continuidade de estado. Isso aqui é verbo de ligação, isso aqui é PS. Tá? É diferente de você dizer que tia Quiquinha continua na cama. Se ela continua na cama, é o lugar onde ela continua. Aí o continua seria verbo intransitivo. Tá? Muitos grevistas mantiveram-se calados. Aqui é manutenção de estado, ou seja, eles estavam calados e permaneceram calados. É uma manutenção de estado. É verbo de ligação, mas PS. Então é verbo de ligação também. Sim, verbo de ligação. Predicado nominal. A vida, que é o sujeito, ficou mais dura. A vida ficou difícil, a vida ficou dura, verbo de ligação, mas PS. É o estado, verbo de ligação. Recomendei-lhe bastante cautela. Eu recomendei o quê? Bastante cautela, objeto direto. E recomendei a quem? A ele, objeto indireto. Então você está recomendando alguma coisa a alguém. Isso. Transitivo direto e indireto. Está marcado. Isto não lhe convém. Isto não convém a quem? A ele. OIVTI. Convém ao professor. Convém a quem? A ele. Transitivo indireto. Lígia, que é o sujeito, emprestou o quê? O livro, objeto direto. E emprestou a quem? A Carlos, objeto indireto. Bota quem empresta alguma coisa a alguém. Transitivo direto e indireto. Eu, que é o sujeito oculto, peço o quê? Isto. E peço a quem? A vós. Ah, Pota, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Peço-vos isto. Então eu peço isto a vós. Odeio aí. Transitivo direto e indireto. Beleza? Vamos lá. A resposta, que é o sujeito, ó, a resposta é o sujeito, interessava ali. A resposta interessava a quem? A ele. Ó aí, transitivo indireto. Ó, aqui o que eu falei do agradar. Ó, o desempenho do artista agradou a todos. Agradou a quem? A todos. Ó aí, é porque todos ficaram satisfeitos. Transitivo indireto. Agora, olha a diferença para 122. Deitou-se na rede e pôs-se a agradar o gato. E aqui o agradar está no sentido de acariciar, mimar. Acariciar quem? O gato. Aqui é OD, mané. Essa é muito boa. Você tem que conhecer as duas possibilidades. Ó, o implicar também é legal. Ó, sua atitude implicará, que é o implicar no sentido de acarretar. Acarretará o quê? Demissão. Ah, Pota, é um erro grave você dizer que sua atitude implicará em demissão. Está errado. Implicar no sentido de acarretar não admite preposição em. Está errado. Implicará o quê? Demissão. Ok. Paulo sempre implica com o irmão. Aqui é diferente, porque aqui o implicar com o irmão é o implicar no sentido de ser implicante. Ah, então aqui é o aí? Exatamente. É transitivo indireto. Implicar no sentido de ser implicante. Transitivo indireto. Paulo viajou com o irmão. Se o Paulo viajou com o irmão, ele viajou na companhia do irmão. Aí isso aí é um adjunto adverbial de companhia? Sim. Então aqui é um verbo intransitivo, que é o verbo que não tem complemento ou que só acompanha adjuntos adverbiais. E no caso de companhia também é um deles. Péricles assistia a tudo. Lembre-se, assistir no sentido de ver pede preposição a. Então aqui é transitivo indireto. Pota, por que não botou crase no a tudo? Não se utiliza crase antes de pronome indefinido. A tudo, a ninguém, a nada. Não pode. Lembrando que também tem crase no canal. Ok, vamos lá. Olha aí, ó, aqui tem uma sequência do assistir. Assistir a tudo é transitivo indireto. Assistir no sentido de ver. Olha essa. Péricles assistia em Londres. Aqui é porque o Péricles morava em Londres. Aí você vai falar, caramba, o assistir pode ser empregado no sentido de morar, residir? Sim. Então, em Londres é o lugar. Assistir no sentido de morar, residir, pede preposição em. E é um verbo intransitivo. Boa. Isso é boa. Uma junta médica assistiu o paciente. Ou seja, uma junta médica socorreu o paciente. OD. Transitivo direto. Ó o querer. Querer também é legal, ó. Eu quero uma casa de praia.
Eu quero o quê? Uma casa de praia, objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, se eu digo quero aos meus pais, ó, quero aos meus pais. Eu quero, aqui o querer está no sentido de estimar, ter afeto. Quero a quem? Aos meus pais. Aqui é OI, mané. Querer no sentido de estimar, ter afeto, pede preposição a. É transitivo indireto. Aquele imóvel carece de reformas. Ele carece de quê? De OI. Transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Carece de quê? Perdoa-lhe tudo. Perdoa o quê? Tudo. Objeto direto. E perdoa a quem? A ele. Objeto indireto. Então aqui é transitivo direto e indireto. Ele tem os dois complementos. Essa é muito boa. O cego não vê. Quando você diz que o cego não vê, a mensagem já foi transmitida. Tu vê que o verbo ver não tem complemento. Então é um verbo intransitivo. O ver, neste contexto, é intransitivo. Agora, olha para outra. O cego não vê o obstáculo. O cego não vê o quê? O obstáculo. Objeto direto, verbo transitivo direto. Aqui ele está vendo alguma coisa. Ah, então aqui é transitivo direto. Isso. Fiquei à sombra. Aqui a gente não costuma dizer isso, né? A gente costuma dizer que eu fiquei na sombra. É o lugar onde eu fiquei, né? Fiquei à sombra. Então aqui é o lugar. Consequentemente, o fiquei é verbo intransitivo. Essa é boa. A 136 é uma das melhores, tá? Esse exemplo está numa OBS do Segala. Era uma vez uma princesa. Bom, é bem difícil que isso aí venha a cair. Até hoje não caiu não, tá? Mas como tem esse era uma vez uma princesa, que é tipo no início da história, o Segala, que é o único que menciona isso, ele dá esse verbo como verbo intransitivo. Aí eu fiquei pensando, para ele dizer que o verbo ser, nesse caso, é um verbo intransitivo, é porque uma princesa seria o sujeito e esse era uma vez é uma adjunta adverbial de tempo. Só pode ser essa explicação. Mas está escrito no livro, tá, gente? É verbo intransitivo, tá? Ok. Aludiu ele à minha obra? Aí você pergunta, quem é o sujeito? É ele. Está embaralhado, né? Está na ordem inversa. Ele aludiu a quê? A minha obra. Olha aí, é o mesmo que ele se referiu à minha obra. Sim. Aludir a quê? Transitivo indireto. Exatamente. Ó, as crianças tornam-se rebeldes. Quando você tem o tornar puro, que já apareceu hoje, ó, eu vou até colocar aqui um exemplo clássico. Ó. A asma torna difícil a respiração. Quando você tem o tornar puro, ele chama PO e PVN, que é o torna que toca por deixa. A asma deixa o quê? Ele deixa a respiração como difícil. Difícil é PO. Tornar é verbo transitivo direto. Se tem PO é PVN. Isso é clássico. Só que aqui, ó, tornar puro chama PO e PVN. Tornar-se é verbo de ligação. As crianças tornam-se rebeldes. Elas ficam rebeldes. Aqui é verbo de ligação, mas PS, predicado nominal. Verbo de ligação. Essa também é muito boa, 139, porque é rara. Maria fez-se pálida. Fez-se pálida. Estranho, né? É como se a Maria ficou pálida. Isso aqui é verbo de ligação, isso aqui é PS. Também é predicado nominal. Fez-se pálida. E as meninas esforçadas, que é o sujeito, estudam diariamente. Diariamente é uma adjunta adverbial de tempo. Então, estudam é verbo intransitivo. Por quê? Porque é o verbo que acompanha adjuntos adverbiais, sejam eles de tempo, modo, instrumento, causa, companhia, assunto, meio, intensidade, negação e etc. Beleza? Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo ao canal. Deus está no controle, entendeu? Quem não se inscreveu ainda, que gostou da aula, por favor, é uma forma de vocês ajudarem para que nós possamos continuar esse trabalho, entendeu? E eu tenho muito prazer de fazê-lo, ok? Um forte abraço e até a próxima.